Seja bem-vindo ao canal Gotinha Diária para mais um devocional com o livro Café com Deus Pai. E o tema de hoje é Ande sobre a Palavra. Em Mateus capítulo 14, versículos 27 a 29 está dito: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Sabe o que temos em comum com Pedro? Os discípulos estavam numa embarcação em meio a ondas e ventos contrários ferozes. Muitas vezes vivemos como os discípulos, como se estivéssemos num barco atingido por ventos e tempestades intensos. Parece que vamos naufragar. Talvez você esteja assim hoje. Não tenha medo. O mais importante não é onde você está, mas aonde poderá chegar. As tempestades servem para nos conduzir ao sobrenatural com Deus. Essa é a verdade revelada no texto que lemos. Foi no meio de uma tempestade que os discípulos viram Jesus. Pedro pôde pedir ao Senhor para que ele fosse ao seu encontro sobre as águas. Em meio às tempestades da vida, precisamos identificar onde o Senhor está, assim como Pedro. Nem todas as tempestades são para nos destruir. Algumas vêm para nos construir. Se Pedro estivesse se acovardado diante da tempestade, não teria experimentado aquele grande milagre, andar sobre as águas. Aliás, ele foi o único além de Jesus. Talvez hoje a sua vida esteja sacudida por ondas e ventos contrários, e o medo tenta estagná-lo. Relembre a primeira palavra dita por Jesus quando caminhava ao encontro dos discípulos na tempestade. Coragem, sou eu, não tenham medo. Essa foi a palavra que Jesus liberou para que Pedro vivesse o sobrenatural. Pedro não apenas viu Jesus, mas também aplicou fé naquele momento. Compreenda que o maior desafio não é andar sobre as águas. Essa é a especialidade do Senhor. O maior desafio é ver Jesus em meio a tempestades, andar sobre a palavra liberada pelo Senhor e vencer o medo. Quando isso acontece, não há tempestade que nos atemorize. Não desista, a tempestade vai passar, tão somente creia. A frase do dia é: não é a ausência de tempestades que nos revela, e sim o que vivemos nela. #vencedores. Bom, esse é um clássico da Bíblia e nos ensina que andar sobre a palavra de Jesus é escolher a coragem ao invés do medo. Existem situações na vida que nos causam medo e até mesmo desespero, mas as palavras de Jesus nos dão coragem para enfrentar nossos medos. Se o medo chegar até você com um barulho de vento forte ou até mesmo de trovão, balançando toda a sua vida, direcione os teus ouvidos às palavras de Jesus. Porém, não devemos ficar apenas na busca pela palavra de Jesus no sentido de escutar. Temos que escolher andar sobre o que ele diz também. E aqui Pedro demonstra coragem e fé diante dos seus medos, escolhendo andar sobre o que Jesus estava dizendo. E para ter essa atitude de andar sobre as águas, Pedro teve que fazer uma escolha. A escolha que se verdade era o que ele ouvia e via em Jesus ou o que ele sabia por meio de suas próprias experiências, que dizia que sobre as águas ninguém caminha de pé. Pedro abre mão de suas verdades e abraça a verdade de Jesus e caminha sobre as águas, pavimentado pelas palavras de Jesus. E podemos transportar esse princípio para qualquer ambiente da nossa vida. Por exemplo, na vida espiritual, se Jesus diz ser possível viver milagres, é possível sim. E às vezes, pelas nossas experiências, nós limitamos o poder de Deus ou limitamos o que Deus pode fazer, tipo assim, não aconteceu quando eu orei pelo meu irmão, pelo meu pai, pela minha tia, ou por essa situação, por que iria acontecer agora? Eu quero dizer algo importante para você, tudo que Deus diz ser possível é possível, amém? E mais, podemos transportar esses princípios na nossa vida relacional. Às vezes, nas nossas relações interpessoais, temos a opção de usar as verdades que aprendemos com nossas experiências de vida, ou as verdades que ouvimos e vimos em Jesus. Obviamente que as de Jesus são muito mais efetivas do que a nossa, né? E mais, na vida emocional também podemos aplicar esses princípios. Aqui a gente ouve muita coisa de tanta gente. Tipo assim, se você deseja estar bem emocionalmente, você precisa de... Aí vem aquela lista. Aí vem Jesus e diz, feliz, equilibrado é o pacificador. É o puro de coração que tem saúde emocional, porque ele vê Deus na vida. E Mateus 5 continua dizendo várias outras coisas. Podemos sempre escolher entre o que sabemos por experiência própria
ou o que Deus diz. Por fim, esse devocional nos ensina que para andar sobre as palavras de Jesus é necessário receber de coração aberto o que ele tem para dizer e também acreditar no que ele diz, como se fosse uma verdade absoluta, mesmo que essa verdade vá contra nossas verdades e experiências vividas. Que possamos caminhar com fé e coragem na vida, baseados e pavimentados pelas palavras poderosíssimas que o nosso Jesus tem a nosso respeito. Tenha um dia abençoado, meu irmão e minha irmã.